Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas para vocês para a aula número 18 de Língua Portuguesa do 7º ano. Vamos conhecer o assunto da aula de hoje, sobre o que é que nós vamos estudar? Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre algumas regrinhas de ortografia. Nós vamos aprender, as regras de uso desses sufixos aqui, dos sufixos esa com Z, esa com S, es com Z, es com S e acento circunflexo. Muito bem. E os objetivos para a nossa aula quais são? O que é que nós precisamos, saber fazer lá no final da nossa aula? Nós vamos conhecer as regras de uso desses sufixos. Por exemplo, vocês sabiam que existe regra por que é que eu escrevo com S ou com Z esse finalzinho? Por que é que eu escrevo palavras com esa com Z e esa com S se tem som de Z? Então, essas regrinhas que o prof quer mostrar para vocês que elas existem e como que utilizá-las, como vocês vão utilizá-las no dia a dia. Nós vamos também escrever as palavras corretamente com esses finais, com esses finaizinhos. Conhecer as regras e usar essas regrinhas para escrever corretamente as palavras. Já vão preparando, pessoal, o material para a nossa aula, O caderno de língua portuguesa, lápis, caneta, borracha. Vocês podem colocar o número da aula, aula 18, ortografia, colocar o finalzinho lá, esa, com S com Z, para vocês saberem depois o que é que eu estudei nesta aula. Tranquilo? Muito bem. Para começar, eu convido vocês a fazer uma leitura de 4, 5 palavrinhas junto comigo. Nós vamos fazer um trato. A professora vai contar até 3 e nós vamos ler juntos, pronunciar de modo pausado algumas palavras. Quais palavras são, prof? Essas palavrinhas aqui, só olhem as palavras. Quando o prof contar até 3, vocês vão ler junto comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Riqueza, duquesa, inglesa. Inglês, acidez. Leram? Muito bem. Percebam agora que a última sílaba, na última sílaba, no finalzinho da palavra, apesar de eu ter escrita diferente, eu leio igualzinho. Olhem só. Riqueza, duquesa, esa e esa. Igualzinho o som de inglesa também. Mas aqui eu usei Z. E aqui eu usei S, aqui eu usei S novamente, mas o som é igual. E olha as outras duas. Inglês, acidez. Es de inglês, acidez, igualzinho o som novamente. E é por isso que a gente fica com dúvida, Fala igual, mas escreve diferente. Um é com Z, outro é com S. Um tem acento, outro não tem ainda, apesar de mudar a letra, Então, é para isso que existem as regras, para que a gente saiba quando utilizar um e outro. Vamos conhecer as regrinhas, então. Regra número 1. Nós usamos a terminação, o final, es, com S, ou esa, com S, com S, o final S, para o final es e esa. Nos adjetivos gentílicos. O que é que são os adjetivos gentílicos? São aqueles que indicam origem ou procedência, da onde veio a pessoa, qual é a origem, é inglesa, é francesa, é polonesa, por exemplo, Se eu sei que é um adjetivo gentílico, gentílico lembra a palavra gente, não lembra? Lembra, Então, da onde essa gente veio? A francesa, o francês veio de onde? Da França. Então, é um adjetivo gentílico.
sempre com os finais es ou esa. Se for adjetivo gentílico, eu vou usar s, ok? Onde mais? Quando for título de nobreza, vamos ver alguns exemplos. Princesa francesa. A palavrinha princesa é um título de nobreza, está indicando o título dela, né? E francesa está indicando da onde ela é. Ela é da França, então é um adjetivo gentílico, o final vai ser com S. Mais um exemplo, príncipe francês, mesma coisa aqui, ó. O francês está indicando da onde o príncipe é, da França, então é um adjetivo gentílico, sempre eu vou usar com S, né, esse finalzinho. Duquesa irlandesa, novamente nós temos um adjetivo gentílico, está indicando que essa duquesa da onde? Da Irlanda. E que o título dela é duquesa, ela não é princesa, ela é duquesa. Ok? Então não esqueçam. Primeira regrinha, quando é que eu vou usar S no finalzinho? Es ou esa, em duas situações. Quando for adjetivo gentílico, que indica da onde veio ou a procedência, né? Não precisa ser só produto, é só pessoa, pode ser produto, né? Por exemplo, eu vou dizer sabonete francês, né? Pode ser também um produto, veio da onde? Da França e o final é com S. Muito bem. E nos títulos de nobreza? Regra 1. Vocês podem até tomar nota, escreverem lá no caderninho de vocês essa regrinha, é importante. Memoriza, né, na hora da escrita também. Vamos à regra número 2. Só um comentário aqui, né? Até coloquei uma coroa muito bonita para vocês não esquecerem antes da regra 2, que a palavra princesa e duquesa são títulos de nobreza e as palavras francesa e irlandesa são adjetivos que indicam origem, ok? Agora sim, vamos para a regra número 2. Então, nós vamos usar o finalzinho com Z, ó, es com Z, esa com Z. Em quais situações? O S nós já aprendemos. Agora, vamos para o finalzinho com Z. Em que situações? Nos substantivos abstratos, já vou explicar novamente para vocês, né? Derivados, ou seja, formados, que surgiram, que se originaram de adjetivos. Esses adjetivos vão servir para quê? Para indicar qualidade, propriedade, modo de ser, estado ou condição. Vamos compreender observando o quadro. Então, aqui a prof separou o quadro em duas partes. Os substantivos abstratos, que eu vou usar sempre com o final Z, ó, riqueza com Z, acidez com Z, surdez com Z. E deste lado, os adjetivos que indicam uma qualidade, uma propriedade, um modo de ser, estado ou condição. Percebam, pessoal, que as palavras da primeira coluna, elas são derivadas, elas surgiram das palavras da segunda coluna. Olhem aqui. Riqueza é derivado da palavra rico. Rico é um adjetivo, é uma característica que eu posso dar para alguém ou alguma coisa, né? Menino rico, material rico, por exemplo. E observem que a palavra riqueza é um substantivo abstrato. Como é que eu sei que é um substantivo abstrato? O substantivo abstrato é aquele que necessita de outro para existir. Por exemplo, não vai haver riqueza se não existir nada rico ou ninguém rico. Portanto, é um substantivo abstrato. E o que é que diz a regra para nós? Que se for um substantivo abstrato derivado de um adjetivo, eu vou usar o final com Z.
Por isso, riqueza eu escrevo com Z. O mesmo acontece com as palavras acidez e surdez. Vocês vejam que a palavra acidez derivou da palavra ácido. Ácido é uma característica, portanto, é um adjetivo, né? Limão ácido, menina ácida. Existem pessoas ácidas, azedas? Tem, né? De mal com a vida sempre. Então, vocês percebam que ele também é um substantivo abstrato. Se não existir nada ácido, não vai existir a acidez. E lembrando que a regra é que se eu tenho um substantivo abstrato formado a partir de um adjetivo, vou usar o final com Z, né? Mais um exemplo. A palavra surdez derivou da palavra surdo ou da palavra surda, pode ser no feminino também, sem problema. É um substantivo abstrato por quê? Se não haver ninguém surdo, né, nenhuma pessoa surda, eu não tenho mais surdez ou animais, né, tanto faz. E lembrando que a regrinha é que se eu tenho um substantivo abstrato formado a partir de um adjetivo, eu vou escrever com Z. Então essa é uma regrinha também para vocês tomarem nota, para vocês anotarem lá no caderninho de vocês, escrevam lá, final com Z, derivados formados de adjetivos. Mas lembrem-se que o finalzinho tem que ser es ou esa, né? Ok? Vejamos mais alguns exemplos. Apenas com o finalzinho es ou esa, que a regra diz que se forem adjetivos gentílicos, aqueles que indicam da onde a pessoa veio, né? Gentílico de gente, da onde essa gente veio, ou se for um título de nobreza, eu vou escrever com o final esa com S, es com S, ok? Então vejam só, burguês ou burguesa indica uma origem, veio lá da burguesia, né? Chinês e chinesa, está indicando origem, veio da onde? Da China, né? Inglês ou inglesa indica a origem também, veio da onde? Da Inglaterra, gente, não é dos Estados Unidos não, tá? Lá nós temos os americanos. Português e portuguesa, né? Indica a origem também. Marquês e marquesa, que indica um título de nobreza. Agora prestem atenção na palavrinha nobreza, com um Z. Derivou de qual palavra esse termo? Surgiu de qual palavra? Igual a gente fez aqui, ó, que nós percebemos que riqueza derivou de rico, acidez de ácido, surdez de surdo. Então vamos pensar. Nobreza derivou de qual palavra? Nobre. Nobre é uma característica, professora? Sim, é um adjetivo. E o que é que diz? Se eu tenho um substantivo abstrato formado a partir de um adjetivo, eu escrevo com Z. Muito bem. Mais alguns exemplos. Agora, da segunda regrinha, aquela que eu vou utilizar apenas a letra Z. Vamos lá? Triste, derivado de tristeza, né? Frio, derivado de frieza. Inválido, derivado de invalidez. O que é que diz a regrinha? É a regrinha da nobreza, que a prof acabou de explicar. Que se eu tenho um substantivo abstrato que derivou, que surgiu de um adjetivo, eu vou escrever sempre com Z, tá? Olhem só, a tristeza é um substantivo abstrato? Vamos pensar. Sim, por quê? Porque ela precisa de gente triste ou de algo triste para que exista, então é um substantivo abstrato.
A frieza, mesma coisa, né? Precisa do frio para existir. A invalidez precisa do inválido, de algo inválido para existir. Então, prova que é um substantivo abstrato. Tem alguns estudiosos, né, alguns gramáticos, que definem o substantivo abstrato como aquele que não tem forma definida. Pode também, né? Mas é sempre compreender que ele derivou, ele precisa de outro para existir. O conceito de que não tem forma definida, eu costumo dizer assim para os alunos, que se eu pedir para vocês desenharem a tristeza, cada um de vocês vai fazer um desenho diferente. Eu acho pouco provável que entre 5 alunos, por exemplo, que sejam poucos, a palavra tristeza seja ilustrada, né, de maneira igual, semelhante. Esse é o abstrato. Né? Qual a diferença para o concreto? Vai se desenhar sempre igual. Né? Por exemplo, pedir para vocês desenharem um carro que é concreto, todo mundo vai desenhar igual, ninguém vai desenhar diferente. Pode ser que seja um carro de modelos diferentes, mas todos vão ter, por exemplo, 4 rodas, portas, faróis, vai se identificar que é um carro. Agora, para desenhar a tristeza, que é o abstrato, cada um vai ter um conceito diferente. Dá também para vocês utilizarem, né, essa forma de pensamento. Tá? Usem as duas para vocês diferenciarem o concreto do abstrato e por isso saberem que o finalzinho com Z eu vou usar sempre quando o substantivo for abstrato formado a partir de um adjetivo. Beleza, gente? Então, 2 regrinhas para vocês memorizarem, né? O finalzinho com Z é para os abstratos, para os substantivos abstratos formados de adjetivos, e o finalzinho com S para aqueles que indicam origem, né, da onde veio, que é o adjetivo gentílico e o título de nobreza. Beleza, gente? Muito bem. Nós vamos finalizando a nossa aula, né, com essas 2 regrinhas. Não esqueçam que vocês têm atividades para fazerem sobre esse conteúdo. Ficaram com dúvidas? Voltem o vídeo, pausem, reassistam, para vocês compreenderem e usarem essas 2 regrinhas na prática. Ok? Agradeço a atenção de vocês. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!